Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, notícia urgente. Flamengo acerta a renovação de contrato de Filipe Luís por mais 2 anos. Agora sim o Flamengo poderá começar a planejar o ano de 2026. Quem nos acompanhou ontem à noite nas nossas redes sociais, outras redes sociais, né? Postamos que iria acontecer nesta madrugada, o sim ou não, e com uma grande tendência de sim. Aliás, isso já vinha falando nos vídeos anteriores, porque Filipe Luís não tinha opção. É aquela história do empresário jogar lá em cima o valor e depois ir cedendo quando vê que o clube coloca um limite. É uma queda de braços, onde de um lado tinha o maior empresário de jogadores de futebol do mundo e o Clube de Regatas do Flamengo venceu o Flamengo. Nós temos informações importantes sobre essa renovação, o que o Filipe Luís fez, buscou para que isso acontecesse e seguimos firmes agora com o planejamento para 2026. Eu peço a vocês para que deixem um like. É muito importante para que mais e mais pessoas acompanhem o conteúdo, que nós vamos trazer notícias importantes nesse momento para vocês. Não é só sobre o Filipe Luís. Fiquem ligados, porque o drone vai subir após a vinheta. Um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Galera, Filipe Luís acertou a renovação de contrato com o Flamengo. E o Flamengo divulgou, agora há pouco, uma nota aqui no grupo de WhatsApp da imprensa, né, que é voltado para a imprensa, e tá aqui, nota de 7h53 da manhã, exatamente a 1 hora. Tá aqui, olha, Fla Imprensa, vou ler para vocês. Flamengo renova com Filipe Luís até 2027. Ou seja, 2026 e 2027. São 2 anos de contrato. O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a renovação de contrato do técnico Filipe Luís até dezembro de 2027. O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto. Eu avisei isso ontem. Quem me acompanhou viu. Enquanto todos davam como fora, eu falei isso. A gente estava indo na direção certa, com as fontes certas. Conjunta para convergir interesses e construir... Vamos lá, desculpa. Além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável que atendesse aos anseios do técnico, mas também as políticas de governança do clube estabelecidas pelo presidente BAP, Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo. Comentou José Boto, diretor executivo de futebol. A renovação simboliza a continuidade de uma história de longa data entre Filipe Luís e Flamengo. O rubro-negro desde a infância, o treinador construiu uma relação efetiva, profunda com o clube, que se fortaleceu dentro de campo, quando defendeu o manto como jogador. E segue agora à beira do gramado, liderando a equipe durante um dos períodos mais vitoriosos de sua história. Com a renovação de Filipe Luís, o Flamengo reafirma sua convicção na continuidade do trabalho desenvolvido e trabalhará firmemente para que os próximos anos sejam marcados por ainda mais sucesso e crescimento profissional e de ainda mais conquistas. Deixar muito claro aqui para vocês que isso aqui que eu li é uma nota oficial do Flamengo que foi passada para o nosso grupo de WhatsApp da imprensa. E a gente vinha dizendo para vocês que o Filipe Luís, a chance era enorme da renovação, isso no momento crítico, onde todos achavam o Flamengo está com outras opções e tal, o Flamengo procura outros nomes e tal. Gente, Filipe Luís não tem opção. Ele não pode treinar clube na Europa. Ele contratou o Jorge Mendes, que é o principal empresário
de jogadores de futebol do mundo, treinadores, enfim. O cara é osso duro, então o cara pega, se baseia. E não tem como aqui, se alguém espera que eu vou criticar o empresário, gente, é o trabalho dele. É o trabalho dele, faz parte. Ele pega o que o cara conquistou, todos os títulos possíveis na América, e coloca ele no mesmo patamar de outros treinadores do futebol brasileiro que não conquistaram e que ganham esse salário. O Flamengo não renovou com o Felipe Luiz para ganhar o maior salário do futebol brasileiro. Não renovou. Porque, segundo fontes em que a gente apurava desde ontem à noite, por isso vocês vão ver o vídeo aqui que eu botei e postei nas redes sociais ontem à noite, o Felipe Luiz entrou no circuito e falou para o Jorge Mendes: eu quero continuar no Flamengo. Faça um esforço para que, né, encontre um meio termo. E aí as coisas caminharam conforme eu avisava. Eu avisava porque são muitos anos de experiência fazendo isso que eu faço, né? A gente observa muito e vê que quando há uma distância muito grande é aquela coisa, o cara pede o impossível para poder ganhar aquilo que nem ele mesmo imaginava que pudesse ganhar se ele pedisse aquilo que merecesse, vamos dizer assim. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Um detalhe me intriga, que é a multa rescisória. Como é que ficou essa história de multa rescisória, de saída, de entrada e tal? E isso eu não consegui descobrir ainda. Acabei de acordar, mas a gente vai saber ao longo do dia e vai trazer para vocês. A situação do Caio Jorge ontem. O Flamengo vai contratar o Caio Jorge? Não sei, é negociação. Não entra nessa aí que o Pedrinho pediu 50 milhões, que fala para a imprensa, não sei o que. Gente, isso não existe. Futebol, eu já falei, eu falo muitas coisas para vocês que depois vocês vêm lá na frente e acontece. Isso não existe, ele está blefando. Ele sabe muito bem que o jogador tem um valor de mercado e que ele pode muito bem negociar o jogador e ganhar uma fortuna, porque empresário, por mais que torça pelo clube, ele não rasga dinheiro, não existe isso, não existe amor quando envolve negócios, dinheiro. Sempre falo isso para vocês, não venerem jogadores de futebol, treinadores, não venerem, é o clube acima de tudo. E o Pedrinho tá blefando. A informação que eu tenho em relação a Caio Jorge é um pouquinho diferente, e isso eu apurei ontem à noite, do que estão falando por aí. O Flamengo ofereceu um valor em dinheiro, uma quantia em dinheiro, e ofereceu 3 opções, 3 jogadores, não é 3 jogadores para eles, 3 opções de jogadores para o Cruzeiro poder escolher. Estão falando em Everton Cebolinha, mas, segundo eu apurei, são 3 opções onde o Cruzeiro poderá escolher, e um desses jogadores interessa muito ao Cruzeiro. Poderá dar negócio. A situação de ontem do Caio Jorge vazar para a imprensa, e isso vaza de forma proposital, era um indício claríssimo de que o Flamengo iria renovar com o Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz, quando terminou o Mundial de Clubes, determinou e disse: eu renovo, mas eu quero um atacante de mobilidade, um atacante que ataca o espaço, porque, para mim, é uma peça importantíssima na engrenagem do futebol. E quem me falou isso foi uma pessoa que estava lá no meio da situação, né? No meio do pós, né? Pós derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain. O Felipe Luiz, inclusive, conversou com o Pedro sobre isso, dizendo que esse pedido para a diretoria do Flamengo, para o BAP diretamente, não foi um pedido porque quer perdê-lo, quer que ele saia. Não, é porque ele quer ter uma característica diferente. Assim como tem características diferentes em algumas posições, ele quer ter também no comando do ataque. É óbvio que é uma desculpa que ele colocou para o Pedro, porque ele quer o Caio Jorge ou
Felipe Luiz não costuma indicar jogadores, ele indica estilo, né, de jogador, precisa de um jogador assim, assim, assim. E a diretoria vai naqueles que tenham essas características. Só para vocês terem uma ideia do vídeo que eu fiz ontem à noite, e vocês vão entender. Olha isso aqui. Ontem à noite, no campo, vendo meu filho jogar e conversando com amigos influentes, empresários de jogadores de futebol, eu falei isso aqui sobre a renovação de Felipe Luiz. Trazendo um vídeo rápido aqui sobre Felipe Luiz. A definição sobre o caso Felipe Luiz sairá na madrugada de hoje. BAP, segundo informações, não aguenta mais ouvir o nome de Felipe Luiz e realmente não está disposto a esticar o prazo. Ou seja, Felipe Luiz terá que dizer sim à proposta do Flamengo ou não até a madrugada de hoje. Amanhã, o Flamengo partirá para um novo treinador, caso não haja uma sinalização positiva. O que, na minha opinião, deve ainda acontecer. É uma opinião, não é informação. Essa sinalização que o Flamengo fez hoje, de deixar vazar para a imprensa, isso sempre é vazado de forma proposital. Não adianta, é vazado, tenho 25 anos de experiência nisso, é vazado de forma proposital. É uma sinalização para o Felipe Luiz, que exigiu da diretoria do Flamengo que o Flamengo contratasse um atacante para poder encaixar na engrenagem da equipe, né? Segundo ele, precisa de um atacante que ataque o espaço, atacante que marque a saída de bola, atacante de velocidade, que caia de um lado, do outro e tal. E o Caio Jorge se encaixa nesse perfil. Vai ser o Caio Jorge contratado? Não sei. Mas só o fato de ter a proposta, de fazer uma proposta agressiva, com valores elevadíssimos, já é uma sinalização para o Felipe Luiz. Nós vamos cumprir com aquilo que nós prometemos para você. E aí, o restante é questão salarial, que precisa ajustar. Eu acredito que vai dar tudo certo. Se não der também, ninguém pode ser maior do que o Flamengo. Concordam comigo? Bom, isso aí é só para vocês terem uma ideia da experiência, né? Enquanto todos aí davam outros nomes de treinadores, alguns até falaram que o Flamengo conversou com treinadores, eu acreditava sempre, eu sei como é que funciona a negociação, muitos com raiva do Felipe Luiz e tal, que a coisa aconteceria justamente por motivos que são naturais. O cara joga lá em cima o valor e aí você vai trazendo para dentro de uma realidade. Só queria trazer um detalhe aqui. O presidente BAP, que eu costumo criticar bastante, ele teve um papel fundamental nisso. No momento que ele diz, e a gente, né, sabe que ele realmente disse isso, que não aguenta mais falar sobre o Felipe Luiz, que a data limite é X, ele joga a pressão para o outro lado. Ele joga a pressão lá no Jorge Mendes. Não vai renovar, não? Não vai responder, não? A gente chega aqui no meio termo. Eu cheguei onde eu posso. Se não renovar, a partir de amanhã eu procuro outro técnico. O BAP foi firme, coisa que o nosso diretor de futebol vai ganhar os louros da vitória agora. O José Boto, porcaria nenhuma. Esse, na minha opinião, poderia ir embora. Esse, na minha opinião, o Flamengo aqui tem, inclusive, pessoas identificadas com o Flamengo, como o Leonardo, ou então buscaram outro executivo fora. O José Boto fez um trabalho decepcionante, na minha opinião, apesar de ter ganho títulos. Não consegue contratar, e muitas contratações, a gente sabe disso, a gente já falou isso para vocês algumas vezes, foram feitas por intermédio do próprio Felipe Luiz, que teve um trabalho no ano de 2025 com o Flamengo além do campo. Então, essa é a informação. Quero saber se vocês gostaram. Deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal Família da Nação, do Felipe Luiz. Fica no Flamengo até 2026. Um grande abraço, saudações rubro-negras.